Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Bastidores da Vida Típica. Um podcast diferente, um podcast animado, um podcast que vem trazer para vocês muita informação, muito conhecimento do nosso mundo atípico, que é um mundo muito grande, que é um mundo que está cada dia crescendo mais, e a gente tem o intuito de trazer para vocês muitas histórias incríveis, muitas pessoas com propósitos maravilhosos. E estou aqui com a minha amiga Keila. Olá, gente, tudo bem? Hoje mais uma oportunidade, né, Fernanda, de trazer pessoas que mudaram histórias. Então eu vou trazer para vocês aqui dois convidados muito importantes, que eu não vou falar sobre eles, eu vou deixar eles mesmos falar sobre eles. Michele, se apresenta pra gente, por favor. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Keila, exato. Fernanda, uma honra estar aqui com vocês, contar um pouquinho, né, da história, do que acontece lá nos bastidores, né, da nossa história, da Spider. Meu nome é Michele, tenho 41 anos, sou gestora, sócia da empresa, hoje eu cuido da parte administrativa. Na verdade, eu dou um pitaco em tudo um pouquinho, né, eu deixo o pessoal todo doido lá, mas o foco é na administração, no comercial, e sou sócia do meu esposo, Ezequiel, e temos essa empresa há 10 anos, e 22 anos de união, e uma filhota aí de 10 anos, que tem a mesma idade da empresa, né? Olha. Tá? E aí, meu esposo. Ezequiel, se apresente pra gente. Bom, já fizeram essa parte, então, sou Ezequiel, fundador, né, da empresa Spider, que antes não era Spider, antes todo mundo conhecia como empresa do Ezequiel. Né? E depois, com a evolução, teve que ter um nome comercial e tá onde está hoje. E de onde surgiu o nome Spider? Tem um significado? Tem um significado o nome Spider, mas o Spider mesmo começou porque eu escalava. O meu hobby era a escalada. Legal. Como esporte. E na escalada, alguns amigos me chamavam de Homem-Aranha ou de Spider. Porque eu que subia fazendo a segurança das vias de escalada. E com isso, pegou o apelido e ficou foi o nome forte. O nome forte. Sim. Porém, hoje existe um significado em cima do nome Spider. Legal. Que a Mia, ela consegue até detalhar mais. Detalha pra gente, Mia. Sim, a Spider, ela nasceu, obviamente, com esse nome por conta dele, do sócio fundador, que é ele, que depois a gente conta um pouquinho mais aí como que surgiu essa ideia. Sim. E depois a gente ramificou isso com o que a gente estava trabalhando. Então, por exemplo, a aranha, nossa, ela tem 8 patinhas, então que remetem aos 8 sentidos, né, que não são 5, que hoje, né, se fala da integração sensorial de Diners. Então, as 8 patinhas, cada uma tem o seu significado. Ela tem ali o símbolo do infinito, se vocês observarem, ela tem ali, porque a gente não está construindo, nós não estamos construindo uma empresa com começo, meio e fim. Sim. Nós queremos que a empresa seja centenária e nossos projetos também. Então, ela tem esse significado. As cores também, o azul, que foi muito utilizado e ainda é, por conta do autismo, que a gente percebeu que a maioria dos nossos clientes atendiam pessoas com transtorno do processamento sensorial, que é muito comum nas pessoas com autismo. Então, também veio, então ela tem toda a corzinha laranja e amarelo, porque o amarelo vem do girassol, que olha para a luz, o laranja também, uma questão de estímulo. Então, ela tem todo esse contexto. E também que a aranha, né, uma curiosidade, ela produz uma teia que ela é 5 vezes mais forte que o aço. Então o que nós construímos dentro da Spider é muito forte. Então aí já vem não só isso, não só na questão da indústria, mas também de todas as ramificações, de projetos e tudo que a gente vem trabalhando. E você tem uma aranha aí do lado. Coloca ela em cima da mesa pra gente. Na verdade, nós trouxemos um presente pra vocês, uma pra cada. Tá. Aqui, ó. E eu vou deixar uma pra Fer. E aí aproveita, já que a gente vai falar muito da aranha, eu acho que eu abro aqui. Então vou deixar como a gente vai falar muito da aranha, isso não foi planejado, tá? Mas aqui é assim mesmo. Eu vou deixar a aranha aqui em cima. Ela adora. Eu vou deixar ela aqui. A gente vai mostrar pro pessoal. Porque o pessoal
falar... Que bonitinho, gente. Mas mostrar é muito mais interessante. O interessante, né, da aranha é que, na verdade, nós criamos ela porque a gente percebeu que os clientes, nossos clientes, eles atendiam, em sua maioria, crianças. Então, e elas começavam a buscar a aranha, lembra? Eles começavam a buscar uma aranha que era da logo. E aí ele desenhou, fez vários desenhos, né? Esboçou em casa. E a nossa pequenininha, que na época estava com 2 aninhos, ela escolheu um desenho que ele deixou na mesa, né? Que é, Sim. Ela foi lá, pegou, aí o Ezequiel misturava aqueles desenhos e a Milena ia lá e escolhia novamente a mesma. Então aí esse desenho é do Ezequiel, é registrado e virou a nossa mascote. E ela vai ficar aqui, ó, durante o programa. Ela adora. Com as cores, com né? as cores. Com azul, laranja. Isso, ó, o simbolinho do infinito, né? E 8 patas. E as 8 patinhas. Viu, gente, né? que interessante. Que legal. E eu acho interessante agora, nesse gancho, eu falei pra Michelle que eu vou contar pra Michelle por que eu me apaixonei pela Spider. Então, antes de você falar, a Keila, nossa, ficou super empolgada quando você aceitou o nosso convite. Pra vir. Eu fiquei empolgada e nervosa. de saber, né? Conta pra ela, então. O meu filho, o Bernardo, autista, né, é nível de suporte 2. Quem assiste a gente, quem me conhece a Fê, já conhece nosso trabalho, sabe que o Bernardo recentemente agora fez 4 anos de diagnóstico. E quando eu descobri o diagnóstico do Bernardo, tudo foi muito novo para mim. Muito novo. Eu posso me emocionar, mas vamos tentar segurar aqui as emoções, né? Quando eu fui na primeira vez numa clínica, essa clínica primeira que eu fui não tinha. Tinha uma piscina de bolinha ali, recebeu o Bernardo e tudo bem. Na segunda clínica, que é até onde ele está hoje, que é o Espaço 7, eu posso falar o nome deles com muito, muito orgulho, porque eles atendem meu filho com muito carinho. Quando eu cheguei na terapia, meu filho tem uma busca sensorial muito grande. Quando eu cheguei na terapia, ele entrou numa sala que tinha vários equipamentos, que quando ele entrou, a primeira coisa que ele entrou num tubo. E aí ele entrou naquele tubo e começou a girar naquele tubo. E aí eu comecei a olhar, e depois que ele saiu do tubo, ele foi para uma rede, que é de lycra, e aquilo foi abraçando ele, né? Então ele foi balançando e foi abraçando. E tudo que tinha dentro daquela sala foi envolvendo ele e trazendo uma paz para o meu filho, que eu ficava assim, gente. Aí foi quando eu falei assim, quem inventou essas coisas? Porque assim, como que uma pessoa pode inventar algo que traz tanto aconchego para quem necessita tanto? Como que a pessoa pensou nisso? Ele falou, Ezequiel falou como ele pensou nisso, porque ele participava, né, Ezequiel? De terapias, né? Ele ficava ali na sala observando com a autorização das clínicas, mas eu não sabia disso. Então, quando eu sentei e fiquei olhando para o equipamento que vocês fazem, eu fiquei pensando, como que a pessoa, ela imaginou que um rolo colorido pudesse trazer tanta paz para um corpo que necessita de movimento, e ela não acha nesse mundo. E aí eu comecei a pensar, quem foi que desenhou isso? Quem foi que pensou nisso? E aí na saída eu falei assim para a moça. E aí tinha também, recentemente eu conheci o colete, que o colete traz a tranquilidade, o peso que ele precisa, que ele não acha, né? E aí, quando eu saí, a moça, falei, quem é que faz isso aqui? Da onde que surgiu isso aqui? Ela, entra no Google, entra no Instagram, é o pessoal da Spider. E dali por diante, eu me apaixonei por vocês, pela empresa. Eu não conhecia vocês. E eu sempre falei para todo mundo, né? Gente, todo lugar que eu ia, eu falava assim, faz... Uma vez a terapeuta do Bernardo falou assim, você precisa de algumas coisas em casa para o Bernardo buscar. E aí foi quando eu tive mais intimidade com a empresa, que eu fiz orçamento, fiz tudo para levar para ele, tudo que eu precisava. Então, assim, eu queria dizer para vocês, para você, pro seu esposo, que o que vocês fazem, e que eu vou falar do meu filho, faz uma diferença muito grande. Se vocês imaginavam, ou imaginam, acho que vocês pensam assim, como que uma mãe se sente vendo um filho nosso dentro de uma terapia, assim, é muito gratificante. Muito obrigada pela história de vocês, que vocês vão contar muito aqui ainda. Mas eu queria falar para as pessoas por que eu trouxe vocês aqui.
porque vocês fizeram uma diferença muito grande na vida do meu filho e faz todos os dias, porque nas terapias, todo dia ele tá lá. E quando ele chega, a primeira coisa que ele busca é o rolo. E ele colocado naquele rolo. E muito obrigada por vocês insistirem nessa história. Então, muito obrigada. E eu queria que vocês contassem pra gente como tudo se iniciou. Conte a história de vocês pra gente. Exatamente. O que a Spider faz, como que a Spider iniciou. Nossa, segura a emoção aí, nossa vida. Eu vou começar, mas eu vou deixar o fundador contar aí como que foi a ideia, porque foi ele que iniciou, mas obrigada. O que você falou pra gente agora é um presente gigantesco, é para isso que é essa a nossa motivação. E a gente pede muito todos os dias para que o Papai do Céu indique se a gente está indo no caminho certo, né? Tá certo, é isso mesmo que a gente tem que fazer. E quando a gente encontra uma mãe como vocês, né? E que conhecem e que falam pra gente assim, olha, funciona. Funciona. Não tem preço. Funciona muito. Não tem preço, entendeu? Avisos, né? E assim, a ideia, depois eu vou te passar a palavra aqui, mas a ideia surgiu em 1960 com uma terapeuta ocupacional e psicóloga, Jean Ayres, né? E hoje, tanto é que se fala em terapia de integração sensorial de Jean Ayres, ela observando o comportamento das crianças, ela desenvolveu vários estudos e começou a criar, ela com o esposo dela, alguns recursos. Então, muitos dos recursos que nós fabricamos não foram invenção nossa, tá? Uhum. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos isso de uma forma, adaptamos, né? Na verdade, o Ezequiel, ele vai contar um pouquinho, ele adaptou, modernizou, né, deixou mais leve, maior, menor, de acordo com o que os terapeutas passavam, mas hoje nós temos muitos produtos inventados, né, então a gente deu continuidade ali àquilo que já existia, nós fizemos algumas modificações, umas adaptações, né, damos todos os créditos para a Jean Ayres, mas sim, nós inventamos muitas, nós temos dezenas de patentes aí que estão em nome do Ezequiel, que é o criador. Eu vou passar a palavra para ele contar, né, um pouquinho lá atrás, como que surgiu a Spider. Essa ideia é maravilhosa, né? A Spider, né, surgiu do intuito de ajudar, né, de ajudar o próximo. Porque conheci, por intermédio de um amigo, a arquiteta que estava responsável pela reforma da Clínica Ludens, em Campinas, né, que a doutora Lígia Carvalho, a Sandra e a Ellen, que eram as sócias dessa clínica na época, que a gente fala que são nossas eternas madrinhas, porque se não fosse por elas, nós não conheceríamos esse mundo, né? E essa arquiteta, como eu escalava, ela pediu as agarras da parede escalada para mim. Né? Eu acabei fazendo as agarras para ela explicou por cima para que seria, e quando eu fui para fazer a instalação para ela, lembrando que não era a minha profissão na época, né? E quando eu fui lá para fazer a instalação para ela, eu comecei a ver aqueles equipamentos. E um dia, numa conversa com a Lígia, né, resumindo bastante, ela passou a necessidade dela e eu, no intuito de ajudar, comecei a ajudá-la, a projetar e desenvolver os equipamentos. Não foi simplesmente chegar e tirar a ideia e fazer. Né? Com autorização dos pais, eu assistia a algumas sessões e ela ia me explicando, olha, Ezequiel, eu preciso de equipamento para isso. Tá vendo esse movimento? Ela, a Sandra e a Ellen. Olha, tá vendo esse movimento que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer algo para que seja melhor, mais leve, né? E eu, com a facilidade que eu tenho para projetar e criar, eu começava a criar aquilo na minha cabeça e ela fazia, levava para elas, é isso, beleza, tá certo. Aí eu começava a aprimorar e melhorar aquilo ali. Não é, começava do zero de novo aquela ideia, aquele projeto, né? Eu venho já de mais de 30 anos de experiência na área de metal mecânica, com projetos. Eu era ferramenteiro, né, de profissão, então eu projetava e construía moldes e ferramentas. Eu tenho uma certa facilidade para algumas coisas. Legal. E nisso nasceu, né, buscando sempre o melhor, o mais leve, o mais resistente, né? E com isso acabou nascendo a Spider. Por quê? As pessoas chegavam na clínica da Lígia, da Ludens, e perguntavam quem que fez. A Lígia, Ezequiel que fez.
Então, e isso foi de boca em boca, foi passando, e com isso a empresa foi crescendo. Indicação, né? Indicação. Foi o melhor marketing, né? A Lígia dava muitos cursos, certificações internacionais, né, até hoje. Então, os alunos chegavam na clínica, perguntavam, olha, quem que fez? Ela me indicava. Aí meu telefone tocava. E eu trabalhava numa outra empresa, né, que eu não queria misturar. E com isso foi indo. E você que produzia... Na época, sim. Na época, no começo, eu fazia o projeto, a marcenaria, a serralheria, parte da tapeçaria e montava e tentava administrar. Uau! Uau! Que legal! Porém, como eu não sei administrar, aí logo a Michelle entrou para me ajudar. Foi. Mas ela entrou quando eu falei, não aguento mais, vou parar. Tá. É porque ele estava desenvolvendo crises de ansiedade, porque como ele já estava trabalhando muito, ele não tinha, o telefone dele não parava de tocar. E aí ele chegou um dia para mim e ele mandou mensagem para muitas terapeutas e clientes que ele tinha, falando que ele não ia mais fabricar, porque ele estava demorando muito para entregar, exatamente, porque ele fazia, a demanda estava alta, e aí as terapeutas começaram a me ligar. Pelo amor de Deus! Michelle, não deixa esse menino. E nesse meio tempo, eu comecei a conhecer também o que ele estava fazendo. Porque aquilo que eu sempre conto, né? Eu fui moldada assim, meu pai me ensinou assim, que eu tinha que crescer, estudar muito, ter um bom emprego, sustentar minha família, ajudar, né, a minha família. Então a gente fica muito naquela bolha mesmo, né, dos objetivos, da nossa vida, e a hora que eu tiver um bom salário eu vou fazer uma boa viagem, ou vou ter um bom carro, enfim, a gente fica muito nessa bolha. Quando eu comecei a ir nas clínicas com o Ezequiel, e ele ia fazer entrega, ia fazer a montagem, o que eu comecei a ver foi surreal, assim, conversar com as mães, e ver o desenvolvimento das crianças, desculpa, gente, mas assim, não tem como. É emocionante. Eu tá ali na clínica e ver a mãe chegar para mim e falar assim, meu filho não queria vir, mas aí ele lembrou que tem um balanço aqui, e ele veio. E aí eu falei, peraí. Uau. Por que eu não tô ajudando meu esposo a fazer isso? Né? E a gente passando um perrengue em casa. Por quê? Porque ele não recebia das clientes, porque ele não tinha tempo de receber. Eu não tinha tempo de ele cobrar. Ele é péssimo administrador, ele é péssimo. Então ele fazia, entregava e não recebia. E aí a gente passando a maior dificuldade em casa, eu vendendo cosméticos na rua para ajudar em casa, né? E aí eu falei, quer saber? Até fui trabalhar em Campinas, né? Um ano, prestando consultoria numa empresa. E aí eu falei, peraí. Né? E via a festa de cada desenvolvimento que as crianças, os adolescentes tinham. Eu falei, que bolha que eu tô vivendo? Por que eu tô buscando só o meu? Aí comecei, né? Aí você começa a praticar empatia ali, sentir o que as mães estavam sentindo, que os terapeutas sentem, porque é sempre muita festa quando há uma conquista. Sim. E aí eu falei, não, a gente vai ter que fazer mais. E aí foi instintivo a compassividade, né, a compaixão. Eu falei, eu preciso usar tudo que eu aprendi, né, eu sempre trabalhei em empresas, né, comecei a trabalhar muito nova, aos 9 anos, mas eu trabalhei em grandes empresas, e aí eu falei, vou usar o que eu conheço para ajudar ele. Eu sempre falo que existe 2 Spiders, antes da Michelle e pós-Michelle. Né? Então, porque assim, como eu não sei administrar, isso é fato, né? Porém, a Michelle, ela é fera no que ela faz, né? Ela é contadora, né, de formação, ela tem especialização em controladoria financeira e fiscal, coisas que eu não tenho. Quando a gente fala que estávamos passando por perrengue, literalmente, nós não passamos fome, porque meus pais ajudaram a gente. Né? E não é porque os clientes, né, que são amigos nossos hoje, não queriam pagar. Pelo contrário, eles mandavam... Eu tenho mensagem no meu celular que posso mostrar para vocês depois. Não, de 2016 que eu não consegui abrir para responder ainda. Uau! Mas um dia eu vou fazer isso. Não, eu já respondi por ele. Já, né? Não, ia ficar feio demais, né, gente? Mas aí o que acontece? Para vocês terem uma ideia, quando a Michelle entrou para me ajudar, em menos de 3 ou 4 dias que ela pegou o celular e começou a puxar as conversas e começou a responder por mim para me ajudar, porque assim, eu chegava a receber 400 mensagens por dia. Uau. Meu telefone vibrava e eu vibrava junto com ele.
Já dava... Ele tremia, ele tinha um ataque de entanto, ansiedade. No entanto, até hoje, eu tenho não vou falar medo do WhatsApp, mas até hoje, às vezes eu não respondo, eu não abro. Então, eu até tenho uma mensagem, se eu não responder, me liga. Né? Porque vai ficando para trás, né? Sim, querendo ou não, hoje eu não estou recebendo tantas mensagens, recebo em torno de 100, 110 mensagens por dia. Porém, quem sabe que é importante, pega e me liga. Falei, Ezequiel, mandei mensagem, dá uma olhada lá. Sim, exatamente. Sim. Né? E assim, quando ela pegou meu telefone e começou a responder aquelas clientes que mandavam mensagem, Ezequiel, eu quero te pagar, você não quer receber? Né? Ela conseguiu levantar as nossas contas. Né? A gente estava na época com 4 contas, 3 ou 4 contas. 3 negativas. 3 contas negativas. Né? Não devia para ninguém, só para o banco. Só pro banco. Né? Mas ela conseguiu administrar. Terrivelmente terrível. Ela conseguiu administrar toda essa minha vida financeira e aquilo me deu um alívio. Né? Quando ela absorveu aquela parte administrativa para ela, nós conseguimos desenvolver mais equipamentos, desenvolver mais produtos. Eu morria de medo de contratação, ela falou, não, já vou trazer as pessoas que eu conheço, pessoas que estão conosco até hoje, né, que trabalhava com ela na época. Então, chegar a Luciane, que é a nossa gerente administrativa hoje, a entrevista dela foi feita dentro de casa, na sala, em cima dos rolos de tecido que a gente tinha, e foi na cara e a coragem. Falei, olha, não temos condição de pagar o salário, mas vamos ter um dia. Né? Sim. Está conosco até hoje. Confia em vocês. Sim, hoje é um dos cargos de confiança. Exatamente, ela, Edna, pessoas que acreditaram em nós e que estão conosco até hoje. É que eu contava para elas, né, o que a gente pretendia fazer, isso dentro da nossa casa, né? E elas acreditaram. Então, hoje eu falo, eu acreditei no Ezequiel e eles acreditaram na gente. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus, que né? legal. Porque estão com a gente até hoje, e hoje nós temos mais de 100 colaboradores. Então, são 100 famílias que trabalham com a gente, sim, né? E a gente administra de uma forma muito leve, muito aberta, muito... Da forma com que nós gostaríamos de ser liderados. Né? E hoje, pelo que a gente estava conversando nos bastidores, a Spider é uma empresa totalmente inclusiva. Sim, nós já tivemos, e temos também, né, mães atípicas, já tivemos pessoas com autismo trabalhando com a gente, fazendo estágio, porque não é simples, né? Existem... Tudo no tempo deles. Tudo no tempo deles. Então, exato, nós temos que respeitar isso. E, futuramente, na próxima unidade que nós vamos construir, nós teremos creche também. Eu achei isso sensacional. É um sonho legal que a gente tem desde que nós falamos, bom, é para ser empresário, é para constituir empresa, então vamos fazer diferente. Então, é um sonho. Já tivemos babá cuidando de filhos de funcionários uma época. Você comentou. Sim, aí depois cresceu, aí já vai para a escola, mas já tivemos, e é um sonho nosso. Então, fazer algo diferente, fazer algo como se fosse pra gente mesmo. Quando que vocês começou a perceber que estava dando certo? Quando a Michelle começou a me ajudar. Não, foi assim, eu sei dar essa resposta. Lembro uma vez, nossa, gente, ele surtou. Eu falei, tá, eu vou cuidar da empresa, então tá. Aí eu liguei para uma empresa que fabricava aquelas... A gente tem um produto que chama Rede Pescador, né? E aí eu liguei na empresa, né? E fiz o contato com o diretor comercial. Eu falei, olha, eu quero comprar. Ele falou, mas olha, eu não vendo de pouca quantidade. A gente vende o quê? 3 redes pescadores por mês. Tá? E aí, eu falei, tá, e qual que é o pedido mínimo desse tecido pra gente industrializar? Ele falou, olha, você tem que comprar, tipo, 20 mil unidades. Sabe um negócio absurdo? Não, era 2 mil unidades. 2 mil unidades, exatamente. 2 mil unidades. Nós vendíamos 3 por mês. Eu já até imagino o que ela fez. Eu comprei. Eu imaginei. Não, e isso causou o pedido de demissão de uma pessoa que estava começando a trabalhar conosco. Isso que foi legal, porque assim... Mas ele não saiu, conta essa história. O que aconteceu? Tudo tem um motivo. Tem, não, e ele é uma pessoa assim que mora no meu coração. Né? O seu Ailton, seu Ailton, que a gente chamava ele. Porque o que aconteceu? Quando eu vi aquele boleto, acho que era de 16 ou 17 mil, né? E a gente tava com 3 mil reais na conta. Sim, é feio. Aí aquele boleto para vencer no final daquela semana,
Quando eu olhei assim para aquele, eu falei, o que é isso, Mia? Ela falou assim, do que eu comprei. Eu falei, mas como você comprou? Né? Como assim? Eu falei, pedi para você administrar, não para fundar a gente. Aí ela pegou e falou, não, já tá tudo certo, fica tranquilo. Como tranquilo? E eu acho que a minha cara de pânico... Ele fez uma cara de pânico. Mas eu não vi. Aí eu saí do escritório e fui até lá do lado de fora. O seu Ailton viu e veio, né? E veio, o que aconteceu, Zeca? Tá tudo bem? Aí eu falei para ele, seu Ailton, a gente tá com um boleto de 17 mil e nós temos 3 mil na conta para pagar esse boleto, não tem de onde tirar. Ele entrou em desespero também, foi lá e falou, Michele... Hoje ele não sabe dos números da empresa. Não sabe. Ele sabe o Prolabore dele. Tá. Ele não sabe. Luciane, que é a minha comparsa. Lu, beijo. Ela não deixa ele saber, porque ela também já vivenciou isso, a nossa gerente administrativa. Não, a gente fica serena, é tudo planejado. E eu tinha uma estratégia para aquilo. Só que, assim, não, confesso que a hora que chegou o caminhão, nós estávamos na garaginha de casa ali, e aquele caminhão começou a descarregar, aquele monte de caixa foi dando... Fala, meu Deus, o que eu Foi. Eu falei, gente do céu, se eu errar no começo, ele vai falar, tá, eu não devia ter trazido, não devia ter te convidado, não devia ter falado, me vem. Eu falei, eu não posso errar. E aí, o que eu fiz? Eu tinha todos os contatos dos clientes, de clínicas, já levei para a oficina, a gente não tinha costureira na época, dentro ali da empresa, né? Nós não tínhamos uma empresa. Era a nossa garagem de casa. Era a nossa garagem. Aí eu já levei para dona Nancy, que era a nossa costureira na época, que tinha um Tem ateliê. aquela foto e a garagem? Pode colocar aí, gente. Pode. Põe a garagem. Pra vocês verem. Vocês vão ver garagem aí a de garagem casa. de A garagem, quando a gente fala garagem, é garagem mesmo. Garagem mesmo, essa né? aqui, ó, essa garagem. As caixas não couberam ali nesse espaço. Eu tive que colocar um tanto lá pro fundo. Enfim, foi um pânico, deu um pequeno pânico. Aí foi o início de vocês. Foi. E aí eu percebi... 2 por 3 metros. E aí, respondendo a sua pergunta, quando que a gente começou a perceber que dá certo, foi quando eu fiz uma estratégia de venda dessas redes e nós vendemos todas em 25 dias, né? Acho que nem isso. Nem isso. Uau. Tipo, tinha cliente que falava assim, me manda 20. Uau. Porque eu tenho meus amigos aqui, eu compartilho com os meus amigos, faz um frete só, a gente mandou pro norte, nordeste e tal. E eu fiquei pasma quando eu vi. E aí a gente... Não, né? Não, eu falei, não, gente, tá dando certo. Eu vou pagar o boleto de 16 mil. Né? Isso é um... Você lembra até os centavinhos que tinha, assim, né? E é um orgulho tremendo, porque você legal. começar, né? Hoje, estatisticamente falando, uma empresa que começa no Brasil, 80% fecha no primeiro ano, né? E você começar e já ter esse input, eu falo, é papai do céu que tá botando a mão ali, né? E também cuidando de tudo. De vocês, de realmente acreditar que ia dar certo. Que ia dar certo. Sim. E aí a gente fala, não, mas olha, isso aqui é maravilhoso, esse recurso as crianças vão amar. E aí a gente fez uma propaganda também, né, de uma cliente que usou na água, e ela pode ser usada na água. Aí a gente vendeu também para clínicas que trabalhavam com piscina ou que trabalhavam que levavam as crianças nas ondas do mar e tal, e levava a rede. Então, assim, foi um sucesso. Uau. Foi um sucesso. Aí eu falei, Kiel, tem uma notícia boa. Ele falou o quê? Eu falei, vendi todas as redes. E eu não acreditei. Você não acreditou, não? Na época, não. Era só pacotinho saindo. O que acontecia? Eu quase não ficava em casa. Né? Porque até então, quando a Michele começou a me ajudar, eu ainda trabalhava na empresa que eu trabalhava. Então, eu trabalhava nessa empresa das 7 às 5, chegava em casa às 5h30, tomava um banho, comia alguma coisa e ficava montando os equipamentos até 3, 4, 5 horas da manhã. Para tentar descansar um pouquinho para no outro dia voltar para a empresa. E aos finais de semana, eu viajava para fazer a montagem das clínicas. Né? Então, eu não acompanhava esse processo de venda interno, tudo. né? Sim, e do lado daquela casinha que vocês viram ali, nós tínhamos vizinhos, obviamente. Sim. Né? E eu falo que quando as coisas são para acontecer e darem certo, elas acontecem. E os nossos vizinhos, sempre nós tivemos um relacionamento muito bom com todos, e até hoje. E eles entendiam. Então, muitas vezes, Ezequiel precisava ligar uma máquina, tipo, 2 da manhã, né? E aí a gente sempre avisava eles, olha, se incomodar, avisa. Imagina, gente, eles chegavam, porque eles sabiam para que era também, os nossos vizinhos. Então a gente tem muito que agradecer o Maicon e a Fer, que eram nossos vizinhos da direita, que, tadinhos, mais sofriam ali. Eles falavam, Michele, vocês podem fazer o barulho que vocês quiserem. A gente sabe da importância, a gente sabe por quê.
Olha só. Então, assim, e todos ali em volta, a gente nunca teve uma reclamação, né? Pelo contrário, eles viam a gente enchendo a calçada de caixa e a gente não dormiu por muitos anos, assim. Se eu falasse que eu dormia mais de 6 horas, eu e ele, a gente Dedicação mentiria. total, né? Foi. E até hoje é assim. Cresce, o trabalho cresce junto. Sim. Bastante. Tipo, na empresa, quando nós chegamos lá, praticamente a gente não consegue fazer o que a gente está lá para fazer. Né? Sim, imagina. A gente não consegue, porque toda hora é reunião, pessoas precisando tirar dúvida, alguma coisa. Aí os projetos, desenho, essas coisas, eu faço principalmente à noite ou de madrugada, quando a gente chega em casa, a gente dá atenção para Milena, nossa baixinha. Sim, e aí sim, ela tá dormindo, tá todo mundo dormindo, geralmente eu perco sono, aí eu fico até 2, 3 horas da manhã, só que hoje, graças a Deus, eu tenho tenho braços lá na empresa que nos auxiliam, então a gente consegue acordar umas 7 horas, chegar na empresa umas 8, 9 horas. Sim, ficar um pouquinho, né, então, pequeno de manhã. mas ninguém sabe o quanto que a gente fica a noite ali. Sim. E você que cria todos os produtos até hoje e as pessoas executam. Você cria o desenho e as pessoas que trabalham com vocês executam? Hoje nós temos uma equipe que nos auxilia, então a ideia principal... Você que a parte das TOs, principalmente, hoje, né? Porque assim, a gente não com exceção da Milena, que depois eu vou contar um pouquinho do que ela ajuda também, mas hoje a necessidade de vir da terapeuta ocupacional. Sim. Legal. Né? Então ela falou assim, olha, a gente está precisando de um equipamento para isso. Então essa ideia chega para mim. Ou vem da Michele. Porque a Mi conversa direto com as terapeutas. Quem hoje cria mais, que eu falo, é a Michele, porque ela tem esse contato direto com as terapeutas. Hoje, meu telefone parou com as terapeutas, né? Mas esse migrou para a Michele. Né? Então, ela cria, as terapeutas vêm com a necessidade do equipamento, passa para a Michele, ela chegou a fazer um curso de desenho. É porque ele não entendia nada do meu rabisco. Não? Não. Né? Sou péssima desenhista. E ela rabisca, falou que a gente está precisando de um produto assim assado. Passa para mim, olha, tem que ter, para esse recurso, tem que ter uma procepção, tem que ter... E com isso, eu desenvolvo aquele desenho, passo para ela passa para quem solicitou, né? É isso que a gente precisa. Então, a gente cria os protótipos, aí vai sempre conversando até chegar no produto final. Então, um produto hoje, ele pode demorar até 1 ano para ficar pronto. Né? Até ele ser validado, porque depois que nós fazemos a validação dele, nós temos terapeutas hoje espalhados no Brasil, que são nossas embaixadoras, né? Que testam esses equipamentos. Olha, perfeito, não, tem que mudar. Então, com isso a gente vai melhorando ele até ele estar 100%. Aí depois a gente pega e lança ele. Ai, que legal. Nossa, faz toda uma preparação, né? Sim. E vocês têm muitos equipamentos criados? Hoje em dia, tem como mais é que de 250. Mais de 250 produtos hoje. Que legal. Hoje, legal. em linha. Vai desde equipamentos para terapia ocupacional, fisioterapia, produtos para psicomotricidade, né? Para estimulação motora, estimulação também. E agora, desde o ano passado, a gente entrou com acomodações sensoriais também. Então, a gente tem aí um rol bem, bem legal. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do projeto Teando. Esse é a nossa menina dos olhos. Então, conta pra gente. Gente, é um projeto lindo. Recentemente, eu fui chamada para ajudar a escrever uma PL. Né? E quando eu pensei em escrever, que eu não ia escrever tudo, mas como mãe atípica, eles me deram essa oportunidade de levar uma ideia. E é um projeto de lei, tá? Uma PL é um projeto de lei. E aí, quando eu pensei em escrever, eu falei assim, vou olhar se o pessoal da Spider já não trabalha com alguma coisa de acomodações. Né? Porque o nosso sonho é ter vários lugares sensoriais onde a gente mais precisa, né, amiga? Que é em shoppings, em grandes mercados. Porque, querendo ou não, quando a gente faz palestra de acessibilidade, essas coisas assim, a gente sempre pergunta para as empresas. Uma das coisas que a gente mais pergunta, eu e a Fernanda, que temos filhos que usam fralda ainda, como que é a adaptação do fraldário de vocês, né? Porque o meu tem 32 quilos, o da Fernanda deve estar com 40 quilos já. Nossa, faz tempo que eu não peso aqui. Mas deve estar uns 40 quilos. Tá porque pesadinha. né? Então a gente fica preocupada, porque normalmente
quando você deita uma criança para troca, tem que segurar a criança, tem que ser confortável. E todos os lugares que a gente vai fazer palestra, a primeira coisa que a gente pergunta da acessibilidade, a gente vai no berçário... Não tem. Não tem. Não tem. São raros os lugares que eu entro que tem um trocador que aguenta qualquer tipo de peso, qualquer tamanho de criança. Então, vocês podem pensar nisso também, tá? A ideia. A ideia. Então, assim, quando eu fui chamada para ajudar a escrever, eu comecei a futucar um pouquinho a história de vocês, ver se tinha alguma coisa que eu poderia colocar ali. Uhum. E aí, uma terapeuta do Bernardo falou assim, olha, entra nesse projeto Teando. Aí, quando eu entrei no projeto Teando, eu vi que era de vocês. Aí, eu dei uma lida e vi que vocês estão fazendo uns trabalhos bem legais aí. Sim. E aí, eu queria que vocês contassem para mim um pouquinho, para nós. O projeto Teando começou em 2015, né, com a entrega, a gente apadrinhou, a primeira foi uma APAI da nossa cidade. Qual que é o objetivo desse projeto? É distribuir o nosso resultado positivo da empresa e converter isso em benefício para a sociedade, né? É levar e doar mesmo recursos para ONGs e instituições que atendem crianças, adultos, adolescentes, enfim, com valores sociais ou gratuitamente, né? Nós atendemos uma ONG no Rio de Janeiro, que ela tem um valor social bem baixinho, mas tem uma equipe multidisciplinar muito bem estruturada. Então, o projeto Teando, ele veio como forma de agradecimento. Porque a gente se julga, e eu acredito que a gente tem tudo para falar sobre isso, a gente é muito abençoado. Desde que a gente começou com a Spider e com o propósito, as conexões que nós temos, as pessoas que nós temos, a energia, tanto é que o nosso slogan, né, nossa frase lá essa é a nossa energia, e aonde tem a Dona Aranha tem amor, e faz todo sentido. A gente foi muito agraciado, muito abençoado, né, por tudo que a gente descobriu que realmente tem valor nessa vida. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas dão valor a tantas coisas que hoje a gente desconstruiu isso. Eu me desconstruí, o Ezequiel também, de muitas coisas que há 10, 15 anos atrás a gente achava importante. Então, o projeto Teando, ele veio e toda vez que a gente faz essa entrega, e a gente faz questão de ir até o local, fazer essa entrega, ou pelo menos ir lá dar um abraço no pessoal, a gente ia carregar, é como se a gente estivesse carregado, sabe, assim, energizado, cheio de força para começar e recomeçar e fazer tudo de novo e começar tudo. Não interessa o problema, porque todos nós temos problemas, né? Lá nos bastidores, lá a gente já passou muita coisa, né? Mas quando a gente vai entregar um projeto social, né, a gente é envolvido ali de muita energia boa, de muita gente boa, sabe? E aí a gente volta energizado, volta outro, né, amor? Você quer falar um pouquinho? Quando meu sonho era poder ajudar, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo: qual que seria o sentido da minha vida se eu não pudesse ajudar uma pessoa, pelo menos uma pessoa por dia, né? E quando o nosso propósito, quando a gente começou a idealizar o projeto Teando, era de conseguir doar uma clínica por ano. Sim, né? Já ficou lá atrás. Era para conseguir doar uma clínica por ano. Hoje, vamos falar em números, né? Acho que o ano passado, o ano retrasado, que foi o ano passado onde nós menos doamos, foi em torno de R$150 mil em doação. Né? Legal. Então isso, mas vocês estão doando, é um produto de baixa qualidade. Não. Não é. Os nossos equipamentos, o mesmo equipamento que nós fazemos de doação para uma ONG, numa comunidade do Rio de Janeiro, ou no Acre, ou no Rio Grande do Sul, ou no Chile, como nós já fizemos pro Chile esse mesmo equipamento é o equipamento que um sheik árabe está recebendo nos Emirados Árabes. Né? Nós não temos essa distinção de qualidade, é produto de exportação, é produto linha A, produto linha B. Não. Tem que ter o mesmo carinho, tem que ter o mesmo amor ali nele, que a gente acredita muito na questão da energia. Né? Se todos estão bem, se todo mundo que passa, aquele equipamento que passa na mão de todos que estão construindo, se eles estão bem, aquele equipamento vai ficar com uma energia boa, uma energia positiva. Sim. Então, principalmente quando é para o projeto Teando, quando eles veem que é doação do projeto Teando, eles têm um carinho maior ainda. Que eles sabem da importância que aquilo ali vai ter, o quanto de família, quantas pessoas vai estar ajudando. Aí vocês vão perguntar, mas como vocês fazem essa seleção? Né? Nossa, você leu a minha mente. Você leu a mente da Fernanda, a Fernanda tá brilhando assim, né, Fernanda? Hoje nós temos uma equipe
É uma equipe que nos ajuda, que nos auxiliam. Muitas vezes eu vou até o local. Né? Eu vou, porque assim, dependendo da maneira que a gente é atendido na recepção, né, é como as crianças, como os funcionários são lá dentro. Então, às vezes, a gente aborta ali na frente. Né? Vocês vão percebendo. Porque às vezes a gente chega no lugar já tem uma energia diferente. Sim, e hoje nós temos a capacidade de fazer uma ligação, porque como nós temos clientes nível Brasil, a gente tem, assim, por exemplo, tem uma instituição aqui foi selecionada da Bahia. Uma instituição tal. Né? Aí passa por uma comissão que avalia as questões de documento, né, estatutos, né, se tem toda a documentação, se ela está regular. Depois que passa por isso, a gente tem como pegar o telefone e ligar, de repente, uma terapeuta ocupacional ou uma físio, que é cliente nossa lá, e fala, olha, dá uma olhada lá naquela instituição pra gente. Você conhece? Como que é? A gente tem, a gente tem todo, né? Então, muitas vezes já, né, as últimas foram assim. A gente passou pela triagem documental e depois nós ligamos para as pessoas e falaram, olha, como que é o atendimento? Não é para qualquer um, né? Eu quero uma doação aqui. Não é assim. É feita uma seleção e é bem criteriosa. Essa última que nós entregamos na Bahia, eles estavam precisando de uma estrutura e poucos recursos até, porque eles estavam com 40 crianças na lista de espera para ser atendido. E eles têm equipe multidisciplinar, eles têm uma administração impecável lá, mas eles não tinham a estrutura para proporcionar. Então, ou seja, eles até tinham uma sala que eles conseguiram, né, com uma verba, mas eles precisavam de mais uma. Hoje eles atendem 240 crianças. São 240 famílias que são beneficiadas. 239 porque tinha a mãezinha lá que tinha 2 filhos. É verdade. Quando vocês selecionam, né, um local para vocês fazerem a doação, eles passam para vocês o que eles precisam? Como é que... Normalmente, eles precisam de tudo, tá? Eu vou ser bem sincera. Então, quando vem a solicitação, ele vem completo. Todos os equipamentos, se possível. Tudo. O que vocês puderem mandar. Entendi. Mas aí a gente analisa os números, né, da empresa, obviamente, porque esse projeto a gente mantém sozinho. Sim. Né? E com a venda da Dona Aranha também. A gente até colocou ela, 100% do lucro dela vai para comprar a Dona Aranha para ajudar a gente. E parte dos resultados da empresa. Então, a gente tem que analisar com muito cuidado, né? Eu não posso não posso comprometer a operação Spider, né? Para viver de doação, né? Por isso que a gente criou essa aba da Spider, né? Essa perninha ali da Spider, para a gente administrar com muito cuidado, porque assim, não adianta nada, né? Quando a gente estuda em empatia, fala muito sobre isso. Eu vou dar um exemplo que a Carolina Nalon fala muito, uma professora fantástica. Você praticar, ela deu um exemplo muito legal. Então, a pessoa está se afogando, tá? Você olha aquela situação. Aí a pessoa está lá pedindo ajuda porque ela está se afogando. Você não sabe nadar. Só que você se joga. O que vai acontecer? Você vai se afogar também. Você vai se afogar também. Ou seja, você não resolveu o problema. Você criou outro. Quando a gente lida com doações, com pessoas e com responsabilidade, você não vai poder se jogar. Você vai ter que ou pensar ali e jogar a boia, ou chamar alguém para poder, porque senão você se afoga junto. A responsabilidade. Então, é legal praticar compaixão, é necessário. O mundo precisa disso. Precisa de pessoas que sejam compassivas, né? Que não fica só na empatia do sentimento, né? Porque isso é simples. Que pratica a empatia e vai lá, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. O que dá para fazer? Legal. Como vocês fazem. É fantástico o trabalho de vocês. Então, assim, temos que fazer alguma coisa, porque se cada um fizer um pouquinho do seu, a sociedade vai ser muito melhor, a vida nossa vai ser melhor. Só que você tem que agir com responsabilidade. Então, por exemplo, se eu dou tudo, eu posso me afogar. E comprometer. Eu tenho aqui uma mensagem que eu mandei para a Spider. Já que ela falou, eu vou provar. Meu Deus. Acontece. Agora é a mensagem, né? Agora é a mensagem. Foi setembro. Eu não sei se foi porque o WhatsApp ele não fala a data, mas é 5 de setembro. Eu acho que foi 2019, 2020. Boa tarde, eu tenho um projeto social que cuida de 80 mães e famílias atípicas com crianças especiais. Queria saber a possibilidade de apresentar a ideia para vocês, eu coloquei. Temos crianças que precisam muito de ajuda com equipamentos para auxiliar a vida deles, pois a parte sensorial está muito debilitada. Fico no aguardo, se possível, de uma fala. Muito obrigada, eu coloquei. Aí, eu vou falar quem me respondeu. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Kátia.
nós temos o projeto Teiando. Para a inscrição do projeto, Teiando, pedimos que envie uma apresentação da sua ONG, instituição, em nosso e-mail, contando os equipamentos que precisa, quantos pacientes você atende mensalmente, se recebe recursos do governo, doações, apresentação do espaço, se tiver alguns equipamentos, informar quais. Aí eu coloquei, legal, vou enviar sim, muito obrigada. Só que aí meu sonho parou aqui porque eu ainda não tinha... Era só um projeto, sim, eu não era uma ONG, né? Sim. Então, mas faz toda uma você vê, pergunta, né? a nossa história já começou já há um tempo, né? Ah, verdade. Então, assim... Ela já namora a empresa de vocês. Então, assim, eu já farejo ali, já faz tempo, e um dia a gente vai ter a Casadino e vamos ter a Spider com a gente. Com certeza. Eu queria que o pessoal mostrasse para o pessoal que vai assistir como que hoje não tá assim, já tá melhor, né? Já Tá um tá pouquinho maior. Muito maior, né? Mais um pouquinho de Olha lá. como Essa como é é a a Spider. Spider. Hoje, essa é uma das 3 unidades que nós temos hoje. Tá. Né? Hoje, estamos numa área fabril total de 2.500 metros quadrados, Tá. porém já está extremamente pequeno para nós. Adquirimos agora, recentemente, um prédio próprio de mais 1.100 metros quadrados e um terreno de 5.000 metros quadrados, Que legal. né, em paralelo com esse prédio, para a gente fazer a construção da nossa empresa dos sonhos, que ali a gente vai ter a creche para as famílias, a gente vai ter muitas coisas que a gente... Acomodação sensorial, acomodação, né? Então, com um projeto... É um projeto assim que a incrível. gente espera Sim. iniciar, se tudo der certo, se Deus permitir, em dezembro, a construção desse prédio novo. Ai, que Sim. legal. Sim. Tem algum Começaram, projeto? com Tem uma casinha, né? Então, amiga? assim, não desistam dos seus sonhos. Não, é o que eu sempre falo, até, perdão por Pode eu falar. te cortar. Vou te falar. Se eu conseguir, quando eu estava lá atrás, qualquer um consegue. Basta basta acreditar nos sonhos e não dar ouvido para as pessoas negativas. Qual né? que é a frase? Qual que é a frase que você fala pra mim? Que ela Nada é por nada é acaso. Nada por acaso. Gente, Confiar. e ficou. Exatamente, porque assim, quando eu comecei, eu entendo hoje que as pessoas falavam aquilo para me ajudar. Porque viam nós passando necessidade e falavam assim, quem que vai querer comprar esse balanço seu? Larga a mão de ser tonto, né? Parentes me ligavam, sexta-feira à noite, o feliz da vida, nossa, tá me ligando, vai me ajudar? Ah, vem pra cá, a gente tá fazendo churrasco. Olha, larga a mão de trabalhar, você é tonto, tá ficando até tarde da noite. Né? Parece que eu tô ouvindo isso. Então, Você acreditou em você. acreditei em mim, acreditei na Michelle quando ela falou, vamos, tô do teu lado, né? Isso é importante. E No acreditei projeto. em Deus, Sim. né? Então, Sim, sim. se eu Por isso que deu conseguir, certo. com Sim. todas as minhas falhas, qualquer um pode conseguir. E uma curiosidade, né? Até é legal a gente estar falando sobre isso. A gente nunca teve a oportunidade, né? A pessoa vê a gente lá no Face, ou as pessoas, clientes que estão chegando agora, ou os amigos, parceiros, vê muito a Spider agora. Mas a gente já passou dificuldade. E no ano de 2016, resumidamente contando, nós perdemos tudo. Ele foi sequestrado. A gente teve que pagar o resgate. Teve aquela chuva em... como que chama aquilo? Foi Em aquela Campinas. Microexplosão em Campinas. que afetou a nossa cidade. Nós perdemos uma clínica toda montada. Da Dani Da Baleroni. Daniela Baleroni, É. chama Integra Kids, que é de Ribeirão Preto. E nós Nossa. montamos a clínica. Gente, nós secamos no secador, no MDF, para poder tirar as fotos da inauguração. Uau. Não tinha, assim, ela não tinha culpa, né? Uhum. Nós Sabe? também não. Porém, ela já estava com Com a uma imprensa inauguração toda. pronta ali, Tá, que era e vocês e eu foram- tinha só aquele sábado para fazer. Vamos ajudar. E nós não. E ela não sabia disso até recentemente. Nós não tínhamos dinheiro para pagar hotel. Nós não tínhamos ninguém para ficar com a nossa filha. Nossa filha estava titiquinha. A gente dormiu na clínica, porque a gente não tinha condição de pagar hotel. A gente montou sozinho a clínica. A gente não tinha mão de obra, a gente não tinha ninguém para ajudar, né? Não tinha dinheiro para comprar novamente o material. E não Né? A gente existiram. deixou o carro como garantia na Sim, empresa de madeira sim. para poder comprar tudo e entregar, porque o cliente nosso não tinha culpa. A gente só pediu uma semana para ela. A gente falou: a gente vai montar para você tirar as fotos e depois a gente volta aí. Aham, e ver, né? E a gente remonta tudo de novo, bonitinho. Aí a gente deixou o carro como garantia, né? O único carro que a gente tinha. Então, assim, eu tenho que agradecer demais pra gente poder contar isso, porque muita gente vê a Spider hoje, mas, gente, a gente passou tanta coisa, assim... E sempre fizeram felizes, né? Sempre, Por mais que tiveram sempre. milhões de desafios, fizeram felizes, acreditaram. Sempre, porque a nossa preocupação era o que acontece lá na clínica.
Sim. que não ia acontecer. Sim. Não era o dinheiro, não era... Nunca foi. Nunca foi, Sim. na verdade. É por isso que vai continuar dando certo. É por isso que, se Então- Deus quiser, vocês comprem mais um terreno daqui Sim, um tempo. então, Que legal. Foi, Poxa, a gente perdeu é emocionante. tudo. E a gente tem até uma foto que foi logo... A gente foi na casa da sua mãe, num domingo. Ezequiel, ele tá todo machucado, enfim, nessa foto, por conta do... Ele até não gosta muito de falar sobre isso, mas eu acho importante, porque... Nem tudo são flores, né? A gente Teve muita dor ali Sim. atrás. Teve Uhum. muita dor. Teve um problema que eu tive no intestino, uma cirurgia que eu não pude parar de trabalhar, porque tinha que fazer faturamento, era só eu que emitia nota. Então a gente teve muitas coisas, mas a gente nunca... Quando ela fala desistiu. dessa cirurgia, só para vocês terem uma ideia, quando ela fala que não pôde parar de trabalhar, abriram novamente a cesárea dela, Sim. fizeram a remoção daquele nódulo que não Uhum. estava no intestino, mas estava acima do intestino. Tá. Foi feito toda a parte pós-operatória, tudo. Ela teve alta por volta de meio-dia, era 4 horas da tarde, já estava sentada na mesa ali trabalhando, onde ela tinha que estar em repouso. É porque o caminhão tava chegando pra receber carregar a a nota. mercadoria. Quem que ia fazer a nota? E eu tava sorrindo. Aí o pessoal chegava lá da transportadora, eu ia meio, né? Porque abriu novamente a cesárea, né? E eu ia lá meio mancando, ele está tudo bem? Eu falei, não, é que eu acabei de sair do hospital. Acabei de fazer uma cirurgia básica. Entendeu? Eu fiz uma cirurgia aqui, mas tá tudo bem. Entendeu? Então a gente nunca Sim. ficou, não demonstrar fraqueza, mas assim, a gente tava tão feliz, e a gente é tão feliz no que a gente faz, entendeu? Que quando tudo isso faz sentido, nada é pesado, Sim. até quando aconteceu tudo isso, né? Enfim. Sim, todos os desafios, por mais que trabalharam Sim, muito, sim. é o que eu bato na tecla, fazer feliz. Feliz. Se É. você for fazer, faça Feliz. feliz. Não, é aquela frase até que você comentou quando a gente estava vindo, né? Faz com amor que você nunca vai precisar trabalhar na vida. Faz todo Exato. sentido. Se você Exato. faz aquilo que você ama, você não vai trabalhar mais. Não. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo lá em casa. Eu não tô conseguindo nem falar. Porque eu ouvindo você falar, é o momento que eu tô passando. Deixa eu ver se eu consigo falar. Então, assim, é o momento que você passou e que você tá falando, é o momento que eu estou passando, né? Então, ouvindo você falar, eu vejo assim, tá tudo bem, Sim, amiga, não desistir nunca. não existe nunca. E outra, eu amo o que eu faço. Sim. Então, assim, por mais que as pessoas apontem o dedo pra mim, você só fala disso, é porque eu amo isso. E não é isso. É um trabalho. Eu não recebo nada, dinheiro, Sim. físico, Sim. mas eu recebo amor, eu recebo vocês, eu recebi a Fernanda. Ninguém tá vendo, mas assim, tem uma equipe por trás de tudo isso aqui. Eu vejo meu pai, né, aqui comigo. Maravilhosos. Então, assim, maravilhosos. o trabalho que eu já dei pro meu pai na infância, tudo que nós passamos juntos, né? Eu tenho uma história que um dia ainda a gente vai contar, mas assim, eu tenho uma história de infância bem difícil que eu tive o meu pai do meu lado. Então, assim, se a gente tá crescendo, ele tem que ver esse crescimento. Assistam o primeiro episódio. ela conta. Eu conto um pouquinho lá. Então, assim, você falando, Michele, eu me vejo sem dinheiro para pegar carro. Eu vou falar, porque se vocês não me patrocinarem, depois eu falo. Fernanda, eu não consigo ir. Bruna, eu não consigo ir, né? A gente sempre dá um jeito. E a gente vai dando um jeito. Então, a oportunidade de ver você falando é a mesma coisa de falar assim, ah lá, Keila, tá vendo? Vai passar, né? E o nosso intuito aqui é isso, gente. É mostrar pra vocês histórias incríveis. Vocês têm uma história Né? incrível. Todos têm desafios, mas, né? Sim. Vocês não desistiram. Não. Tudo que você vai fazer, se você não tá fazendo com amor, troca. Se você não tá fazendo feliz, repensa, Sim. né? E o fato da gente ter o projeto Teiando, ele vem ali como uma confirmação. Tá. Né? Tipo, vocês não só passaram por tudo que vocês passaram e as dificuldades que vocês viveram, como agora vocês colhem o resultado e ainda podem transferir um pouco ainda. Sim. Né? Então vem como uma confirmação. Então a gente faz isso com mais alegria ainda, né? Com mais alegria ainda. E aquilo que eu falei é um presente para nós. Na verdade, as pessoas acham que quando a gente faz um projeto social e a gente está presenteando, na verdade, quem está sendo presenteado somos nós. Sim. Nós estamos ganhando como presente. É muito Sim, bom quando a gente dá, né, alguma coisa sem nada em troca. Você não tá, Sim. Sim. não tá esperando nada em troca. Você sai dali com o coração. No entanto,
a gente não divulga tudo que a gente faz no Projeto Sim. Social Teando. Nunca foi. Nós não fazemos isso por estrelismo. Né? Hoje a gente divulga um pouco lá na página do Projeto Social Teando, porque é uma maneira da gente pegar e mostrar para o nosso amigo, para o nosso cliente que compra, porque a gente fala, quem compra conosco está ajudando também, não é algo nosso. É um valor da empresa também. Sim, então é uma maneira da gente justificar para eles também um pouco, mas assim, os bastidores, tudo aquilo que a gente faz, a gente não divulga. Eu sou uma pessoa que sempre, mesmo quando eu não tinha condições, eu sempre me preocupava muito com a política da empresa. Se era uma empresa que tinha um projeto, se é uma empresa sustentável no âmbito de qual a preocupação dela com o meio ambiente. Entendeu? Então, eu sempre fui uma pessoa assim, e não haveria sentido, não há sentido de ter uma empresa e não também pensar dessa forma, senão eu estaria contra os valores que nós acreditamos, que nós priorizamos. E que vocês vendem, né? E o nicho que vocês atendem, né? Sim. História boa, né? Não, e assim, gente, vocês estão vendo como o nosso mundo é enorme, né? Assim, o pessoal da Spider atende praticamente quase todas, né? Sim. As clínicas de São Paulo. Então, assim, nosso mundo é muito grande. A gente está aqui mostrando para vocês em mais um episódio, para vocês verem que a gente existe, a gente também tá aqui, o diferente é legal. E olha como preenche o coração, né? E eu sou muito grata. Quando eu tava sentada, eu falei assim, quem será que tá por trás daquilo ali, né? Eu vou tentar. Porque eu que vou atrás dos convidados, né? Falei, quem será que tá por trás? Aí eu mandei uma mensagem no Teando e mandei uma mensagem na Spider. Aí um rapaz me atendeu e falou, liga, chama nesse celular. Quando falou assim que você que atendeu, eu falei, ela mesma que atendeu. Eita. E aí você deu continuidade, né, à conversa. Então, assim, muito obrigada. A gente sempre termina pedindo para vocês falarem algo, deixar algo para as pessoas que vão assistir, alguma frase, algo que vocês carregam com vocês e que as pessoas consigam olhar o que vocês estão falando e levar isso como exemplo. Difícil. É difícil. Difícil porque eu poderia falar tanto. Eu ficaria o dia todo aqui falando, tá? Mas eu vou falar. Eu sou da Keila, né? Mas eu pediria para que as pessoas entendessem mais a outra pessoa, agissem com mais empatia, entendessem o que é empatia, praticassem e não ficasse só ali no sentimento, mas que fizesse algo. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. E quem é que está precisando só de dinheiro? O tempo é o maior bem que a gente tem hoje. Se você pegar o seu tempo ali, tirar um dia da semana, um dia no mês, vê aí sua disponibilidade, vai fazer um trabalho voluntário. Vai lá ajudar uma ONG, vai lá visitar os velhinhos no asilo. Sabe quem ganha com isso? Você. Sim. Então eu gostaria que as pessoas... né, ainda mais depois desse mundo, né, que a gente viveu, esses tempos de pós-pandemia, em que está todo mundo aí precisando de um colinho, de um abraço, de um acolhimento, né, para que as pessoas olhassem mais para as outras. É isso que eu deixaria isso como recado, porque quando eu passei a fazer isso, depois eu vou deixar o Ezequiel falar sobre ele, eu me redescobri como ser humano, como pessoa, e todos têm que fazer isso, né? E eu sou muito feliz. Eu sou muito grata por isso. Que bom. Obrigada. Obrigada. Você? Eu, como não... É muito difícil. Não, mas é simples. Uma frasinha curta, né? Que desde o início sempre estive em pé e à ordem para, de uma maneira justa e perfeita, ajudar o próximo. Então, que isso continue não só comigo, mas com todos. Obrigada. Muito pronto, bacana. Né? Muito bacana. Gente, eu ficaria aqui por horas. Exato. Né? Agradece aí. Bom, galera. Agora nossos agradecimentos, né? Quero agradecer primeiramente a vocês dois por aceitar nosso convite, por ter compartilhado um pouquinho, né? Mais uma história incrível aqui para o nosso podcast. Quero agradecer ao Estúdio XPXT por disponibilizar, né, esse estúdio lindo, esse estúdio que cada dia passa com mais equipamentos, com uma equipe maravilhosa aqui por trás. Quero agradecer ao Outliers Engines, ao Bruno,
por estar apoiando a gente, né? Por estar ajudando a gente também aqui com esse projeto maravilhoso. E quero agradecer a nossa nova parceira, né? Que é a Sandra, da La Feminíssima. Ela tá aqui responsável pelos nossos looks. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô aqui, ó. Hoje eu tô com colar, gente. A roupa eu mostro não tem bastidores. Problema. E, então, assim, gratidão a todos que estão apoiando a gente, fazendo esse projeto crescer, que a gente possa ir longe, né? Que todas essas pessoas que a gente traga, a gente pode continuar levando junto com a gente, né? Porque eu falo que a gente é uma grande família, né? Onde um vai agregando ao outro. E é isso, gratidão a vocês. Sigam a gente nas redes sociais, no nosso YouTube. Se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho, porque a gente precisa de inscritos pra gente poder crescer, começar a fazer lives, né? Sigam a gente no nosso Instagram, no nosso TikTok. Deixem nos comentários algo que vocês acham bacana, que agreguem aqui para os nossos próximos episódios. Se vocês têm convidados que acham que a gente pode chamar. A gente tá aqui para crescer todo mundo junto, passar muita informação, mostrar para vocês que tem muitas pessoas com um intuito muito legal aqui e que nosso mundo atípico é muito maior do que todo mundo imagina. Então, a gente tá aqui pra gente agregar e pra gente poder realmente incluir, né? E incluir todas essas pessoas e mudar o olhar de vocês. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, nós que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada. A gente termina assim? As mãozinhas. Muito obrigada. Olha. E a dona Aranha. E a Aranha. Tchau, gente.